Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Amperge Convida é um programa sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro, suas histórias e seus personagens, e é destinado não apenas àqueles diretamente envolvidos com a instituição, promotores, procuradores e servidores, mas a toda a sociedade que ele representa. Em linguagem simples e direta, vamos tratar de temas relacionados à atuação do MP, entrevistando os protagonistas dessa história. Eu sou Heloísa Carpena e convido todos a acompanhar esse podcast. Um novo episódio está disponível toda terça-feira nos tocadores de podcasts e nos sites da Rádio Roquete Pinto e da Amperge, www.amperge.org. Nesse episódio, convidamos o promotor de justiça do MPRJ, Sidney Rosa da Silva Júnior, para nos contar sobre um projeto que está revolucionando o trabalho das promotorias do MPRJ, o Parquet Digital. Trata-se de uma ferramenta que concentra dados de interesse dos promotores em diversas áreas, dotando de informações qualificadas para o desempenho das suas funções. Mas esse não é um simples banco de dados, como ele vai nos explicar. Sidney é assessor da Secretaria-Geral de Planejamento do MPRJ, presidente do Comitê Gestor dos Sistemas de Informação, também da Procuradoria, pós-doutor em Direito pela UF e doutor pela Universidade de Burgos, na Espanha. Sidney, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu estou muito interessada em conhecer esse projeto, assim como os nossos ouvintes, e eu me recordo que o Ministério Público, antes desse Parquet Digital, teve uma experiência parecida com o MP em Mapas. Esse projeto, então, é um desdobramento do MP em Mapas? Qual é a sua finalidade? Na verdade, o MP em Mapas ele era um grupo de aplicações, né? A gente tinha, obviamente, uma centralidade nas aplicações de mapa, mas era um grupo de aplicações voltados a gerar dados para o Ministério Público, gerar dados para a atuação do promotor e para o cidadão também que consultava algumas ferramentas públicas. A evolução do MP em Mapas foi de transformar esse ecossistema de aplicações em algo mais central. A gente continua tendo um ecossistema de aplicações, de análise de dados para gerar informação, mas a lógica que a gente funciona hoje é que esse ecossistema de aplicações não necessite de uma consulta individualizada pelo promotor. O promotor possa ser alertado, ou seja, as aplicações alertam o promotor sobre alguma irregularidade e não mais o promotor vá buscar na aplicação fazer uma análise exploratória para entender se há alguma irregularidade na área de atribuição dele. Então, é uma evolução, a gente está utilizando tecnologias mais modernas, a nossa equipe está mais madura, tem um grupo maior de pessoas trabalhando, então a gente consegue, de fato, chegar a resultados mais expressivos também. Então, a gente pode dizer que a finalidade do projeto é provocar a iniciativa do membro do Ministério Público, é isso? A ideia é concentrar numa visão única, central, todas as informações, ou um grande número de informações, que seja relevante para aquela atuação finalística dele. Então, não deixar aparecer na frente dele informação que ele não vai usar. Então, a ideia é que no Parquet Digital só existam informações que sejam relevantes para a atuação dele e que a gente concentre em todos os dados que a gente tem disponível, todas as aplicações que a gente tem disponível, de alguma forma, de forma bem intuitiva e proativa para ele, alguma informação que seja relevante. Então, se alguma aplicação analisa um dado que ele vai utilizar na atribuição, seja uma compra irregular, seja um dado de meio ambiente, seja um dado relacionado a operações policiais, seja um dado de prescrição de algum inquérito que ele esteja trabalhando, essa informação vai gerar um alerta para ele nessa aplicação central. Entendi. O projeto já está acontecendo, né? Já está em operação. Há quanto tempo e como é que ele vem funcionando, né? Conta pra gente, os promotores estão aderindo? Esse projeto ele começou a funcionar em setembro, outubro de 2021, né? A partir de uma primeira visão, ainda funcionando basicamente para as promotorias de investigação penal, e a partir de então ele foi ampliando suas funcionalidades e ampliando também o grupo de promotorias que ele atende. Isso porque a gente precisava que o painel fosse muito
individualizado e personalizado para aquele grupo de promotorias. Não tivesse uma ferramenta que fosse genérica para qualquer promotoria, porque não atenderia... Com excesso de informações que não seriam acessadas. O excesso de informações e a ausência de informações são fenômenos muito semelhantes, né? Então a ideia é que a gente só apresentasse o que fosse relevante. Por isso essa evolução escalonada e pensada. A gente não evolui para todas as promotorias por causa disso de uma hora para outra. Então começou em setembro, outubro de 2021 e desde então ela foi ampliando. Hoje a gente engloba promotorias de investigação penal, promotorias criminais e promotorias de tutela coletiva. Entendo. Então esses são os primeiros felizardos que estão dispondo dessa ferramenta para o seu trabalho. E os promotores estão gostando? Eles estão aderindo? Estão utilizando a ferramenta? Sim, a gente tem visto cada vez mais uma adesão de promotores à utilização da ferramenta. Inicialmente gera sempre um impacto você mudar a sua forma de atuar. O Ministério Público, historicamente, ele atuava sempre muito responsivamente, né, de forma repressiva ou de alguma forma sendo mobilizado por algum tipo de atuação externa ou interna. E com essa ideia de analisar, de atuar com base em dados, ele passa a ter que fazer uma mudança de cultura na sua forma de trabalhar. Então isso gera um impacto, gera um estranhamento inicial, mas a resposta hoje tem sido muito positiva, né? Tanto para a gente quanto para o promotor. Por quê? Conforme o promotor vai usando, também o feedback que ele vai nos dando também sobre o que é relevante, o que é mais importante, o que é mais claro, o que pode estar confundindo ele, que tipo de comparações são interessantes, que tipo de relações de dados para ele são relevantes. Então, há uma necessidade de mudança de cultura que já está ocorrendo. É claro que ela é paulatina, ela não vai ocorrer de uma hora para outra. Cada vez mais as pessoas estão olhando para dados, vendo a importância dos dados, vendo como é importante, às vezes, a gente olhar para fora do que a gente recebe. Nem sempre a ouvidoria ou aquilo que as pessoas trazem para a gente é um retrato fidedigno do que acontece na sociedade. Então, muitas vezes, por exemplo, na área de consumidor, nem sempre o que chega ao Ministério Público na área de consumidor são os principais problemas dos consumidores, né? Normalmente o consumidor ele entra com ação no juizado, ele vai ao PROCON. Então, olhar para os juizados especiais, olhar para o PROCON talvez seja mais importante para a gente entender quais são os problemas dos consumidores do que simplesmente achar que a sociedade é um retrato daquilo que chega ao Ministério Público. Então, é uma mudança de cultura, de deixar, não é que deixar de dar importância àquilo que chega, mas também abrir os olhos para outras coisas que não vêm ao Ministério Público, mas que estão aí, que a gente pode olhar os dados, olhar as informações e trabalhar em cima disso. Sim, exercer a sua função fiscalizatória, né, que está na Constituição desde 1988. Mas realmente é difícil, porque a sociedade, né, nos seus múltiplos aspectos e as atribuições do Ministério Público também são tão variadas, né, que você focar em alguma coisa é complicado. Mas eu concordo quando você diz que essa atuação é mais responsiva, porque antigamente, agora vamos falar um pouco do passado, né, o que mudou. O promotor estava na sua sala e o processo chegava até ele, né? Então não tinha essa atitude de buscar, né, conhecer os casos, não é isso? É isso que está mudando? Exatamente. E até a forma de você poder priorizar aquilo que você vai atuar, né? Eu vou dar um exemplo. Antigamente, quando você atuava numa promotoria de defesa do patrimônio público, você acabava respondendo denúncias que chegavam até você sobre contratações irregulares, sobre atos administrativos irregulares, e você tinha que se pautar com base naquilo que chegava até você, ou aquilo que eventualmente saía na imprensa. Hoje a gente consegue ter um robô diuturnamente olhando todas as publicações de contratos administrativos e nos informando quais são os contratos administrativos com maior risco de causar dano ao erário. Então hoje eu consigo ver quais são as contratações, as maiores contratações, as mais vultosas, as mais arriscadas, e eu consigo trabalhar em cima dessas contratações. Antigamente eu poderia estar trabalhando em contratações muito pequenas, ou contratações às vezes sem risco, e deixando passar muita coisa. Então, não só a automatização, porque hoje eu tenho uma ferramenta eletrônica que olha tudo e analisa isso, né? Eu costumo brincar assim, por que a gente não fazia isso antes? Porque a gente não tinha capacidade de processar esse dado. O dado existia. Quando você iniciou o portal de transparência, o dado estava lá. Só que para você analisar esse dado, você tinha que ter muito mais trabalho e a capacidade de processamento era muito mais cara. Sim. Hoje, isso barateou e você consegue processar esse volume de dados. Então, hoje a gente consegue dar para o promotor, olha, esses aqui são os principais contratos administrativos. Esses podem causar mais dano ao erário. Esse tem um padrão que costuma ser irregular. E ele consegue atuar
especificamente naqueles contratos, ao invés dele atuar em tudo ou querer atuar de uma forma muito pulverizada sobre aquilo que chega para ele. Entendi. Torna, com certeza, muito mais eficiente essa atuação e efetiva, né? Porque a gente consegue vislumbrar o resultado. Mas conta pra gente, de onde vêm essas informações? Como é que vocês buscam isso? Essas informações vêm das mais variadas fontes, né? Tanto internas quanto externas. São 2 desafios diferentes que a gente persegue com o projeto. O primeiro desafio passam muitas informações pelo Ministério Público, né? A gente produz muita informação que só nós temos. E o que a gente faz com essas informações? A gente nunca trabalhou essas informações. Elas ficam jogadas num banco de dados e eu não consigo saber muitas coisas. Por exemplo, eu estou investigando uma pessoa. Será que essa pessoa já foi muito investigada pelo Ministério Público? Será que ela já foi denunciada por outras promotorias? No passado, a gente tinha que ficar mandando e-mails. Colegas, alguém tem alguma coisa sobre esse investigado? Né? Hoje você tem um robô que ele olha e te coloca para você. Esses são os seus principais investigados. Esse principal investigado, ele já respondeu a tantas investigações do Ministério Público e ele está denunciado no processo XYZ. Então isso facilita muito a atuação dele, né? Isso permite um grau de agilidade, de centralidade, de priorização muito maior do que a gente tinha antes. Então é uma mudança significativa nessa forma de atuar. E é possível até pensar num plano de atuação, né? Alguma coisa para programar quais serão as áreas prioritárias num determinado momento, né, da Exatamente. Atuação. A gente consegue saber basicamente na sua área de atuação quais são os crimes que estão acontecendo mais recorrentemente. Você consegue ver, se programar. Antes eu lembro quando eu era promotor, quando eu entrei no Ministério Público e eu trabalhava em investigação penal, recebia meus inquéritos. Para ver se aqueles inquéritos estavam prescritos ou não, eu fazia pilhas de inquéritos no chão. Esses crimes geralmente prescrevem mais rápido, eu fazia uma pilha. Hoje o robô ele olha para você e fala, existem 800 inquéritos que estão prescritos. Eu já analisei, já contei, já fiz a conta, já mostrei para você. Então você permite até você esvaziar aquilo que não é importante. Sim, seria um trabalho inútil, né? Inútil. Então você mata aquilo que não é inútil, aquilo que é um lixo na tua promotoria e você consegue olhar para aquilo que realmente é importante e se dedicar. Porque hoje as atribuições do promotor são muitas. Então, a maior forma de você inviabilizar a atuação do Ministério Público é exigir que ele trabalhe em tudo. Né? Faça tudo que está na sua frente da mesma forma, exatamente da mesma maneira e com a mesma importância, você acabou com o Ministério Público. Então, quando você permite que você faça esse tipo de detalhamento, verificar qual é a sua métrica de esclarecimento de crimes. É uma coisa que a gente nunca tinha visto antes. A gente sabe das várias dificuldades que não são nem internas ao Ministério Público, são até externas, sociais. Mas a gente precisa saber quanto de crimes a gente esclarece por mês. Né? Se eu estou trabalhando no meio ambiente, eu tenho dados do sistema de saneamento que eu posso utilizar na minha promotoria. Mas para o promotor, se eu não deixar esse dado muito claro para ele, dá muito trabalho. Então o robô permite a ele fazer, por exemplo, noticiar para o promotor que existem regiões com risco de inundação na região dele. Então isso são formas de fazer com que o promotor trabalhe de forma priorizada, planejada, estratégica. Sim. Chama a atenção e, se eu estou entendendo bem, é possível, a partir dessas funcionalidades, identificar onde estão os gargalos, né? O que é possível modificar ou eliminar para que essa atuação seja mais efetiva, tá certo? Exatamente. O promotor ele consegue até fazer um diagnóstico melhor da atuação dele. A gente tenta também, através do parquet, fazer estímulos positivos, né? Então, por exemplo, a gente não costuma olhar o que os outros colegas estão fazendo. Então, a ferramenta também mostra quem está produzindo mais, quem está trabalhando, recebendo mais processos, né? Quem está gerando maior resultado. A gente nunca compara para baixo, a gente nunca diz quem está trabalhando menos, quem está fazendo algo pior. A gente tenta puxar para cima. Olha, essas 3 promotorias aqui, elas estão produzindo acima da média. Essas 3 promotorias aqui estão trabalhando um volume acima da média. Então isso também é uma forma do colega fazer um diagnóstico de como ele está atuando, entender melhor a promotoria dele, quantos inquéritos eu tenho, né? Eu era promotor de investigação penal, eu não sabia na minha região quantos inquéritos existiam. Ligava para a delegacia não sabia dizer. Então hoje automaticamente eu vejo ali em tempo real quantos inquéritos existem na minha área de atribuição. Isso permite que eu faça um controle externo mais apurado da delegacia, isso permite que eu organize melhor o meu trabalho. Né? De uma forma geral, o parquet digital ele tem esse pilar, né? São basicamente 3 pilares. Um primeiro de diagnóstico,
Um primeiro de controle, dele se controlar, da própria administração ter noção do que os seus braços executivos fazem, e dele também ser alertado daquilo que é relevante para ele atuar. Eu já te fiz a pergunta, mas vou repetir. E os promotores estão gostando disso? Estão utilizando? Você já disse que tem tido adesão. Mas o que eu quero saber é meio fofoca. Me conta se eles estão gostando de usar a ferramenta. Eu acredito que sim, Heloísa. A gente tem recebido respostas muito positivas. É claro que nós também, do nosso lado, a gente comete falhas. Então, muitas vezes vem um feedback de algo que a gente precisa corrigir na plataforma. E é normal e é positivo que isso aconteça, né? Mas, obviamente, os órgãos de controle também passaram a utilizar a plataforma, né? Então, a gente precisa hoje equilibrar muito isso. Assim, o que chega para o órgão de controle, como o órgão de controle verifica aquela plataforma e como o colega verifica aquela plataforma. O que eu acho que é uma vantagem é que antes, quando o órgão de controle chegava numa promotoria para fazer uma correção, o promotor, às vezes, que trabalhava muito bem, ele era surpreendido com coisas que ele não tinha noção. Às vezes, a corregedoria pegava um procedimento preparatório que não estava prorrogado. E aquele promotor trabalhava super bem, mas exatamente aquele procedimento preparatório passou. Então, hoje ele consegue ter um alerta no sistema sempre com um procedimento passado prazo. E isso facilita com que o bom promotor consiga trabalhar. Então, os bons promotores, eles têm apoiado a ferramenta, eles têm trabalhado bem e têm nos ajudado a corrigir e melhorá-la. É claro que há ainda um estranhamento inicial de parte dos colegas, e isso é normal, né? Acontece comigo, aconteceria com você, aconteceria com todo mundo, que é mudar a sua forma de atuar. Eu trabalhava de uma forma, agora eu vou trabalhar de outra, eu vou basear minha atuação em dados, eu vou mesclar o que eu recebo com uma atuação baseada em dados, e esse processo é natural. Mas a resposta tem sido bem positiva. Pelo que eu entendi, o sistema é bem intuitivo, né? Você me mostrou e pareceu bastante simples. Requer algum treinamento específico ou todas essas funcionalidades são acessíveis assim, de forma fácil? O desafio é mantê-lo cada vez mais intuitivo, né? A gente ainda acha que existe muita coisa a melhorar. A forma como tem uma equipe de design que está sempre analisando aquilo e melhorando a forma de mostrar as informações, mas a ideia é que ele seja bem intuitivo. De toda forma, a gente tem feito capacitações também para mostrar as funcionalidades, e o próprio produto, na própria aplicação, ela tem tanto um manual de uso lá que o usuário pode clicar e abaixar o manual de uso, quanto uma nota técnica, porque a gente tem muitos algoritmos ali envolvidos naquela análise de dados, então ele consegue analisar exatamente o cálculo que levou a chegar àquela solução, a gerar aquele alerta, a gerar aquela informação. Então, às vezes surge uma... Por que a minha resolutividade está em 50%, em 60%? Por que está me contando 6 termos de ajustamento de conduta e eu estou achando que eu fiz mais ou menos? Tem toda uma nota técnica que explica, ele pode baixar e ver estatisticamente qual é o cálculo feito, o que é consultado do banco. Às vezes o que acontece muito são falhas de alimentação. Então, na hora de cadastrar alguma coisa que o promotor fez, a secretaria ou o próprio promotor não cadastra exatamente como deveria cadastrar e, obviamente, está mal alimentado, o sistema também não consegue ler aquela informação. Mas, tirando isso, o resultado tem sido bem positivo. E os destinatários são os promotores, mas os servidores que trabalham na sua equipe também têm acesso ao sistema? O destinatário é o promotor, mas a gente também dá acesso aos servidores e aos assessores, né? Hoje ainda é um acesso comum, mas a gente está tentando fazer com que o acesso dessas pessoas também seja diferenciado, porque cada um exerce uma função. Então a ideia é que seja bem personalizado o sistema. Então cada um tem uma tela que funcione para aquilo que ela vai trabalhar, né? Então hoje ainda é uma tela única para toda a equipe da promotoria, mas no futuro a gente vai evoluir também para outras telas. E se utiliza também de inteligência artificial, né, pelo que eu entendi. De uma forma ampla, a gente utiliza vários algoritmos de análise de dados automatizados, né, com parametrização automatizada, e a gente pode considerar isso um conceito de inteligência artificial. A gente não tem, salvo em algumas hipóteses, aprendizado de máquina. A gente está trabalhando, por exemplo, na área do consumidor, hipóteses com leitura de linguagem natural, porque geração de alertas a partir de casos recorrentes nos tribunais. Tudo isso tem uma tendência maior à utilização de machine learning. Mas nesse momento a gente trabalha muito com
automatização, com parametrização, que também, numa forma ampla, é um conceito de inteligência artificial. Eu vi, você falou no design, eu vi na tela, tem um robozinho. Então, como é que a gente sabe que esse robozinho está indo lá buscar as informações corretas? A gente tem o robô, na verdade, ele é um símbolo, né, de ter uma inteligência de dados trabalhando junto com o promotor. A gente acredita que a inteligência artificial, a automatização é uma força a mais para o Ministério Público. Não é algo que vai trazer mais esforço para ele. Pelo contrário, é alguém que vai ajudá-lo a realizar esse trabalho. Então, o robô ele simboliza isso. Ele é mais uma força de trabalho mecânica. Até, por exemplo, a gente tem alguns alertas que levam a uma atuação finalística, por exemplo, de compras irregulares, de operações policiais. Tudo isso, quando ele distribui aquilo para a ouvidoria, o próprio robô faz um texto como se fosse um humanoide, né? Assim, um robô humanizado, contando casos, explicando de onde ele tirou aquele dado. Mas a verdade é que qualquer inteligência artificial, ela é baseada numa base de dados, né? Ela consulta alguma base de dados. Se essa base de dados estiver mal alimentada ou com dados enviesados, com dados equivocados, o resultado vai ser sempre enviesado, vai ser sempre equivocado. Então a gente tenta sempre fazer dois movimentos. Um é de conscientização, de alimentação, conscientização de melhora dessa alimentação de dados para que a gente produza cada vez dados mais úteis para a atuação do promotor. Um projeto sensacional, né? Eu imagino que outros estados estejam interessados em copiar a ideia. Aliás, o MP do Rio já tem precedentes, né? O Consumidor Vencedor é um exemplo. Sim. Tivemos aqui um episódio sobre isso. Se você não ouviu, vai lá conferir o episódio 8 com a promotora Cristiane Cavassa Freire e outros sistemas que também se tornaram sistemas nacionais. Você acha que isso vai acontecer também com o Parquet Digital? A gente já fez alguns convênios com outros ministérios públicos relacionados ao Parquet Digital. O grande desafio, inclusive, é que cada Ministério Público funciona com o seu sistema próprio, né? Então, a base de dados é uma base própria. Então, quando a gente tem uma ferramenta estruturada sobre uma base de dados, eu preciso ter os conectores adequados. Isso demanda algum tipo de desenvolvimento. E como a TI de toda a instituição está sempre muito saturada de trabalho, tem sido muito difícil os outros ministérios públicos conseguirem adaptar o Parquet Digital para a realidade deles. Mas tem interesse, tem alguns convênios que inclusive já foram celebrados. Agora, no mês passado, eu apresentei o Parquet Digital na Conferência Internacional de Promotores em Londres, né? E foi um sucesso, assim, outros ministérios públicos, vários outros países vieram me procurar, assim, como vocês têm isso, como vocês têm uma equipe trabalhando dados para vocês, e a gente não tem, e assim, a gente imagina que os outros ministérios públicos dos países mais desenvolvidos são extremamente mais aparelhados e a gente está muito bem nesse cenário, né? A gente pode ser um país menos desenvolvido, com mais problemas, mas a gente está bem aparelhado enquanto Ministério Público. Então, tive vários contatos já de outros países também para explicar o que a gente tem para eles. Então, tem sido uma resposta boa, mas a gente está num momento de transição, né, de como trabalhar dados, como estabelecer ferramentas para gerar informação a partir de dados. A gente acha que está todo mundo um pouco nesse momento de transição. Então, sem dúvida, o Ministério Público vai trabalhar mais e melhor. Então, te agradeço muito, Sidney, pela entrevista. Obrigado, Heloísa, pelo convite. É um prazer falar com vocês. Se você gostou do episódio, vai lá, curte, comente, mande o seu comentário e siga o programa nos tocadores. Amperge convida, com Heloísa Carpena.